Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Codificado para programadores e desenvolvedores. Então galera, vamos lá. Hoje vamos criar um jogo feito com a HTML, CSS e JavaScript com Super Mario, super simples, aí show de bola. Vou deixar o link na descrição das imagens e para quem quiser o outro link, que é o script, vou deixar também no Discord. E para você que não é membro do Discord, o link tá aí, ó, é só vocês entrar, o convite tá aí embaixo e show de bola. Vamos lá. Então, vamos lá pessoal, a gente já está aqui no VS Code, tá? A gente já tem a pasta aqui CSS com o arquivo CSS, algumas imagens que vamos utilizar, o JavaScript, né, o JS, com o script JS, e por enquanto está vazio. Por fim a gente tem um index, onde a gente vai começar a trabalhar. A gente já tem até uma base da estrutura, tá? Um básico mesmo. A gente já importou aqui o CSS e o script, né, JS. Vamos começar a criar aqui uma div com a classe Game, né, board. Vai ser basicamente bem dentro, né, o nosso jogo ali para poder rodar. E agora vamos lá no nosso style CSS. Antes de tudo a gente vai colocar aqui, ó, margem 0, padding 0 e block size box. Agora a gente vai acessar aqui nossa div e vamos definir algumas propriedades, né, do getBoards, né, GameBoards, pra gente ver o que a gente vai acontecer naquela parte branca ali, tá? Vocês vão acompanhando junto aí, baixem as imagens e acompanhem junto com a gente. Colocamos o width, botamos hiders, né, que é 18 pixels. Vamos botar uma borda também, solid 2, 3. Pum, beleza, ó, já apareceu ali pra gente. Beleza, vamos colocar uma margem 0 alto e beleza. Agora a gente vai voltar lá no nosso HTML e vamos colocar dentro do nosso game board a imagem do tubo. Ó, acessar a pasta de imagem e pegar o pipe, que é o tubo. Vai ser só uma imagem mesmo, então vamos colocar uma classe pipe aqui para a gente poder mexer no CSS. Beleza, já apareceu aí, agora a gente volta no CSS. Então vou acessar o pipe. Primeiro de tudo, a gente precisa que o tubo fique ali embaixo, tá? Como base ali. E como a gente vai trabalhar com várias imagens, a gente vai colocar todos com position absolute, para que nenhum interfira com o comportamento da outra, né? Como a gente vai usar o position, eu quero que elas respeitem, né, a delimitação do quadro. Agora a gente pode vir aqui no pipe, colocar um bottom 0, que ele vai ficar fixo aqui embaixo, mas ele está grande, então vamos colocar aqui 80 pixels. O que a gente precisa fazer agora é com que o nosso tubo precise mexer, que entre na tela, né, pela direita, atravessa e sai pela esquerda, né? Ele fica assim, direto. Então como a gente vai fazer isso? Tem algumas maneiras, mas a gente vai fazer com a propriedade light, né? O que acontece? A propriedade 0, ele fica na direita. 50 pixels, ele desloca 50 pixels da direita, e à medida que eu vou aumentando, ele vai se deslocando, tá, para a esquerda. Então vai ser basicamente isso que a gente vai animar. A gente vai começar a nossa animação com light 0 até o final do nosso game board. A gente vai colocar 100%, que aí ele vai ocupar tudo, até o lado esquerdo. Percebe que ele até saiu do quadro ali, né? É justamente o que a gente precisa, que ele comece da direita e vá para a esquerda, tá? O light 0, aí vai light 500, light... Essa é a lógica da programação, tá? Desse game aqui. Então, a gente pode dar aqui, ó, também um overflow grid, para tudo que sair aqui das limitações, ele não apareça mais na tela, tá? Então, beleza, eu vou colocar aqui um valor para a gente poder ver, o valor 0, ele vai ficar ali. Bom galera, tive que dar uma parada só para dar um ajuste aqui na webcam, que ela ia atrapalhar de novo, né? Como a gente está gravando aqui ao vivo, aí a gente dá uma paradinha, tá? Então vamos continuar aqui, galera. Vamos lá. A gente definiu o tubo, né? Do lado direito. E agora a gente vai fazer um keyframes. A gente vai começar a trabalhar com keyframes. Vamos lá. Vamos começar a criar animação, né? Agora keyframes, e aqui a gente vai colocar o nome para animação pipe animation, e a gente precisa definir aonde essa animação vai começar e aonde ela vai terminar.
que é aquilo que a gente tinha definido, que ela vai começar com o light 0 e vai terminar com o light 100%. Então vai começar na direita e vai acabar na esquerda. Então vai começar com o light 0 e vai terminar com o light de 100%. Beleza? Agora a gente só precisa usar essa animação aqui, tá? Então, vamos lá, vamos tirar aqui por enquanto. E agora a gente precisa usar essa animação aqui, tá? Então vamos colocar a propriedade animation. Agora a gente coloca o nome da animação, pipe animation. E a gente precisa colocar aqui também uma duração para essa animação. Eu vou colocar 2 segundos, só vamos ver o que vai acontecer. Já aconteceu a animação, só que está rápido, né? E sai da tela um pouco devagar ali também. Não, só que a gente quer que ele fique, vamos lá, infinite, porque a gente quer que ele fique direto. Vamos ver se vai ficar, ó. E começa de novo. Ele vai, sai e começa de novo. Perceba que ele dá uma acelerada e vai desacelerando. A gente quer que ele venha constante. O time dessa animação tem que ser linear. Então vamos lá, linear. Vamos ver. Beleza, show. Agora ele vai passando, sai da cela. Mas aqui ele tá aparecendo do nada, tá vendo? Ele não tá vindo da direita totalmente, tá surgindo ali. Então, vamos consertar aqui. A gente vai definir. Parar aqui a animação. A gente coloca um light 0. Ele começa dali. Mas ele não começa dali. É interessante que ele não comece dali. É interessante que ele saia do quadro e entre no quadro. Vamos lá, a gente vai definir um white. caso vai ser o bottom 0. Agora no meio da animação ele vai 50% da animação, o bottom vai ser 150 pixels. E quando ele terminar a animação, ou seja, 100% da animação,
Quando ele concluir, o botão vai voltar para 0. Agora vamos usar essa animação aqui, ó, pra gente ver como fica a animation. Vai ser jump, né? Vai definir um tempo aqui, vamos colocar aqui 500 ms. E por enquanto é isso, vamos ver. Vamos salvar. Tá lá, beleza, ele pulou. Ele salva e carrega a página. E a animação acontece. Beleza, a gente pode dar uma melhorada nisso aí. O que a gente pode fazer? Eu quero que quando ele disparar essa animação, ele pule, demore um pouquinho no ar e depois caia. Como a gente pode fazer isso? Então vamos lá, ele pula, demora um pouquinho e caia, né? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui mais uns pontos intermediários. Um exemplo, 40%. Ele vai permanecer 180 pixels. E depois, mais aqui, 60%, ele vai ficar com 180 pixels. Então ele vai de 0 a 40, 50 a 60, a 60 a 100. Certo? E depois ele vai caindo. Vamos ver como ele fica. Ele demora mais um pouquinho aqui, ó. Depois ele cai. Beleza. Agora a gente pode definir também. Vamos colocar aqui Infinity. Pra gente ver ele pulando. Ó. Agora a gente pode mudar um pouco o time dessa animação. Vamos botar Easy Out. Ele vai pular instantaneamente e depois vai cair. Um pouco mais suave. Beleza. Só que essa animação, ela não vai ser infinita. Então a gente tira. Ela só vai acontecer quando a gente quiser que o Mario pule. Então a gente vai criar uma nova classe. Uma classe Jump. E a gente vai colocar essa animação nessa classe Jump aqui, ó. E quando a gente quiser que o Mario pule, a gente vai na imagem do Mario e coloca aqui a classe Jump. Aí ele pula. Vai ser basicamente essa lógica que a gente vai estar utilizando, tá? Quando a gente quiser que o Mario pule, a gente adiciona a classe. Então vamos lá, no nosso script JS, para a gente criar a lógica, tá? No caso eu vou colocar ele na hora que ele pular, a gente digite qualquer tecla, tá, do teclado, dock. A gente vai colocar aqui o evento keydown. Quando a gente pressionar qualquer tecla, ele vai pular, né? Então a gente vai executar essa função. A função é jump. Então vamos definir, a gente vai escrever aqui const jump. Quando a gente quiser que o Mario pule, a gente adicione o jump, essa classe, na imagem do Mario. Então a gente precisa pegar o elemento, uma const Mario, a gente vai acessar o document e acessar o carries selector. E aqui a gente passa o seletor CSS, como a gente quer a classe do Mario, exatamente como está aqui, a gente vai colocar exatamente, ó, Mario. Então a gente tem a imagem do Mario, a gente só precisa agora adicionar a classe nessa imagem. A gente pega aqui o Mario, acessar aqui a class list e acessar o método add para adicionar uma nova classe. A classe Jump, que foi aquela classe que a gente colocou a animação, né? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu pressionar qualquer tecla do teclado, ele vai executar a função Jump, tá? Do Mario. Vamos ver o que vai acontecer. Pressionar aqui a tecla, olha, ele pulou, show. Vou apertar de novo, ele não vai, tá? Por quê? Porque a classe já está aqui. Ele já tem a classe de pular e a animação já aconteceu, então acabou. Tá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso remover essa classe para eu poder adicionar ela de novo. A nossa animação de pulo, ela está 500 milissegundos. Então ela precisa dar esse tempo para ela acontecer, para depois remover. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar o set timer mouse, o set timer, uma função com dois parâmetros, uma função que vai fazer alguma coisa que é um tempo. Ele vai esperar esse tempo e depois vai executar essa função aqui. O tempo é o tempo da animação aqui. Então, vou botar aqui 500, ele vai fazer alguma coisa. Tá? Eu posso passar aqui nome, beleza. E o que ele vai fazer aqui é remover essa classe aqui da imagem do Mario. Tá? Basta copiar isso aqui ao invés de usar o método add remove.
E o que vai acontecer? A gente vai pressionar uma tecla, ele vai disparar a função 1, ele vai adicionar a classe Jump, a animação vai acontecer. Quando a animação terminar, ele vai remover a classe. Isso é automático, tá? É na lógica aqui da programação. Então, pular, funcionou, vamos de novo e fechou. Agora tá funcionando, tá? Agora a gente precisa, ó, tá pulando, show de bola. Então a gente precisa criar agora uma lógica para a gente pular e bater no tubo e perder. Como a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu vou pausar aqui a animação Pipe e a gente vai ver aqui, vai definir primeiro qual a definição, né, da distância do Pipe até o Mario. Se eu aumento aqui o left do Pipe para 100 pixels, por exemplo, perceba que ele já está ali. Se eu coloco um 120, ele encostou ali no mar. Então, exatamente isso que a gente vai usar. Eu quero que quando o deslocamento esquerdo, que eu parto de 120 a essa distância, que ele acabe, né? O Mario encostou ou não pulou, pegou ali no tubo, que perca, dê game over, né? Então, à medida dali que chega, ele vai diminuindo. Então, eu posso usar o tamanho da esquerda para fazer uma verificação do tubo, tá? Esse ponto aqui. Então agora a gente vai implementar essa lógica. Primeiro de tudo, a gente precisa um loop rodando, tá, no jogo, que vai estar a todo momento verificando, tá, se a gente perdeu ou não perdeu, tá? Então a gente vai criar um loop. Eu vou salvar esse loop como uma referência constante loop, e ele vai ser um intervalo, tá? Set intervalo. Da mesma forma, time mount, a gente bota uma função e o tempo que vai ser o intervalo dessa função, como vai ser executada. Eu vou botar aqui 10 milissegundos, tá? Vamos lá passar uma função, botar uma função anônima direta, e a gente vai fazer essa verificação, tá? Se esse deslocamento à esquerda do tubo for menor ou igual a 120, quer dizer se o tubo chegou ali, então a gente perde, né? Vamos implementar essa lógica. Primeiro vamos pegar esse valor. Como a gente pode fazer? Eu vou criar uma const pipe position, que vai ser a posição do nosso tubo. Mas para a gente acessar essa formação, a gente vai precisar pegar esse elemento, né? A gente pode pegar aqui uma const pipe e usar o select pipe para pegar a imagem. Então a gente vai acessar essa imagem, deslocamento esquerdo, offside let. Então a gente está utilizando aqui o deslocamento esquerdo da nossa imagem pipe. Então eu vou dar um console para a gente ver o que está aqui, ó. Ele está printando 120 várias vezes, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu coloco 150, ele fica printando. Se eu tiro isso aqui e ativo a animação de novo, ele vai ficar printando. Então, quando o tubo meio que o deslocamento da esquerda é maior, então ele vai diminuindo. Então a gente pega essa referência mais ou menos daqui e a gente coloca na lógica, tá? Vamos utilizar aqui. Agora a gente vai fazer essa verificação. O que a gente vai fazer? Colocar aqui um if, se o pipe position, que é o nosso deslocamento da esquerda, 120, quer dizer que ele já chegou aqui. Então a gente para o jogo. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente para a animação do tubo. A gente já tem aqui o tubo, o style, acessa style e a animação do animation. E a gente diz que não vai ter nenhuma animação, none. O que vai acontecer? Ó, quando ele encostou, acabou a animação. E ele voltou para a propriedade, né, da posição original dele. Então o que a gente pode fazer? A gente pode acessar o pipe style e definir que o left dele, que a gente definiu como 120, o left 120, a gente pode colocar dinamicamente, né, com essa propriedade left do tubo, ou seja,
exatamente o valor de quando ele encostou no Mario, né? Então a gente pode passar aqui na própria posição do deslocamento esquerdo, né? Pipe Position e Pass Pixels. Então, quando bater, ele vai parar exatamente aqui nessa posição. Então, vamos ver como é que ele está acontecendo. Ó, e quando eu pulo, ele para. Ó, por quê? Ó, a única condição que a gente deu para ele acabar o jogo foi quando o pipe chegasse nesse ponto aqui, né? O tubo encostando nele. Então, independente do Mario se ele ter pulado ou não, quando o tubo chega, ele para, o jogo acaba. Mas a gente precisa acabar o jogo só se o Mario não tiver pulado, tá? Então, se o Mario pulou, passou, então o tubo continua, né? Da mesma forma que a gente usou desse deslocamento para verificar a posição dele, a gente pode utilizar a propriedade bottom da imagem do Mario para verificar se ele passou ou não, e a altura, né? E como a gente pode fazer aqui no Mario, se a gente aumenta, por exemplo, 120, ele sobe daqui, né? Justamente isso que a gente fez na animação, tá? Na propriedade bottom. Então, a gente vai verificar se quando o pipe chegou ali, o Mario pulou. Se ele pulou, show! Vai continuar, o jogo não acaba, tá? Então vamos fazer isso. Vamos deixar aqui 0 mesmo. Primeiro a gente precisa pegar a propriedade do Mario, porém a gente vai pegar aqui uma maneira diferente, porque se eu pegar aqui Mario Position, vai ser a ideia do Mario. Se a gente fizer exatamente como a gente fez aqui, set bottom, e der um console, log do Mario Position, tá vendo? Deu um defile, porque a gente não tem essa propriedade. A gente vai ter que conseguir o valor dessa propriedade de outra forma. Como a gente pode fazer isso? A gente pode acessar o Windows Get Compute Style, que vai ser, a gente vai pegar o estilo, o que foi computado da imagem. Então, a gente acessa aqui o método Get Compute Style e passa a pegar a imagem do Mario. E agora a gente consegue qualquer propriedade CS que esteja aplicada aqui no Mario, tá? Propriedade bottom, que a gente salva aqui do console log. Percebam que ele está printando 0 pixel, tá? Porque o Mario ele está aqui embaixo, mas quando eu aperto aqui, ó, ele traz para mim toda a informação do intervalo dele, tá? De acordo com o pulo, chegando a 180 pixels, que é o máximo do Mario, e ele vai descendo, tá? Beleza. Então a gente já consegue pegar aqui o pulo do Mario. Já ia falar pulo do gato, mas é pulo do Mario. Mas então, para a gente fazer algum cálculo aqui, é interessante que a gente tenha apenas um número, né? Então, essa linha de código ela está retornando esse valor aqui da stream para mim. Então a gente vamos colocar aqui um trecho da pixels e a gente vai apagar a palavra px da stream para a gente ver o valor real dele aqui, tá? Então agora ele vai printar apenas o valor, mas a gente pode até dar uma melhorada aqui. A gente vai utilizar o number para converter uma string em número, mas ó, vamos colocar o maisinho aqui no Windows na stream, que ele vai converter, tá? Uma string de um número. Vamos ver aqui, ó. Ele vai começar a printar números, que agora a gente tem valores numéricos, tá? A gente pode fazer um cálculo aqui, tá? Vamos fechar aqui por enquanto. Agora a gente precisa da altura mínima, tá? Para ele não bater no tubo. Vamos botar aqui no nosso estilo, aumentar aqui um pouco o boto, 60 pixels. O Mario ainda encosta. Então, se o tubo chegou aqui, a altura do Mario se esteja 60, a gente ainda tem que perder, porque ele encostou. 80 é um bom valor, né? Se o tubo estiver abaixo do Mario, mas com a altura de 80 pixels ele passou, então ele show. Vamos verificar aqui, ó, no JavaScript, e a gente vai adicionar uma nova condição, que é o que? O tubo chegou aqui, mas a gente precisa verificar se o pulo do Mario é menor do que os 80, né, pixels, e se for menor, o Mario encostou, perdeu, tá? Então a gente pode vir aqui, Mario Position, for menor
do que 80. Tá? A gente precisa colocar 1 e se a posição chegou aqui e a altura do Mario for menor do que 80, então o Mario bateu no tubo, tá? Acaba o jogo. Show! Ó, o tubo passou, ó. Pum. Show! Ó, tá funcionando. Só que quando o Mario cai, independente de onde ele esteja, o tubo vai parar. Mas isso não é para acontecer, né? O Mario passou do tubo, tem que continuar, certo? Como é que a gente pode resolver isso? Se o deslocamento esquerdo do tubo é menor do que 0, quer dizer que o tubo já passou. Então não tem como mais o tubo encostar no Mario. Então a gente precisa o quê? E aí, galera, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar mais uma condição aqui, ó. Vou colocar mais um E aqui. Nosso E vai ficar o seguinte: se a posição do pai chegou ali e o deslocamento, tá? A posição do Mario é maior do que 0, quer dizer que o tubo ainda está embaixo do Mario. E se o Mario tiver com a altura for menor do que 80, então acaba o jogo. Ou seja, o tubo já chegou aqui. E a posição do Mario, se é maior do que 0 e o deslocamento significa que o tubo ainda está embaixo do Mario e o tubo do Mario é menor do que 80, então quer dizer que ele encostou. E aí acaba o jogo. Tá? Então vamos lá. Vou pular. Ó, o Mario caiu em cima do tubo. Ó, beleza. Vamos aumentar aqui um pouquinho a velocidade pra gente ver o que acontece. 2 segundos. Vou botar 1.5 segundos, que ele vai ficar um pouco mais rápido. Quando a gente pula, ó, bati aqui. Quando a gente pula, agora sim, ó. O Mario tá funcionando, o Mario não encosta no tubo. E se eu pular aqui, ó, acabou. Se eu pular aqui, ó, e cair em cima, também acaba. Então só não acaba se eu pular certinho. Show. Show. Agora outra coisa que a gente pode fazer para ficar bem legal é parar a posição do Mario aonde ele encostou no tubo. Como assim? Quando eu pulo aqui, eu encostei no tubo em cima, né? Mas o Mario continua caindo, como se ele estivesse caindo dentro do tubo. Eu queria que ele ficasse parado ali em cima, tá? Como a gente pode fazer isso? Da mesma forma que a gente fez aqui e no Python, a gente pode definir aqui, ó. Vou copiar essas duas linhas aqui e eu vou parar a animação do Mario, porque a animação dele de cair até o bottom 0. Então vou parar a animação dele e vou definir aqui que a propriedade do bottom vai ser exatamente a propriedade aqui, ó, no momento que ele encostou aqui. Vou colocar aqui, ó, se eu pular agora, ele para exatamente no momento que ele encostou no tubo, ó. Ele para aqui, ó. Se eu pulo aqui, ele encosta aqui. Se eu pulo aqui, show. Então, tá funcionando, tá bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais legal ainda é o seguinte. Eu tenho uma imagem aqui, ó, do Game Over, que é uma imagem quando ele perde. Então a gente pode substituir essa imagem aqui quando o jogo acaba, na hora que ele encosta, tá? E a gente já tem um if da condição que o jogo acaba. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui pegar o Mario com um elemento com essas constantes. Como a gente tem acesso ao atributo src, que é o link da imagem, ó. Então eu vou mudar esse link, esse source vai ser a imagem game over png. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, tá lá, quando o Mario perde, mudou a imagem. Tá funcionando, só que tá grande, né? Tá um pouquinho grande. A gente pode mudar isso aqui mesmo, diretamente. Vou pegar aqui, ó, que é essa daqui, o style, e vou mudar para o if. Agora vai ter um if de 75 pixels. Agora sim. É um tamanho mais considerável. Porém, quando ele encosta, a imagem está dando uma imagem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir essa margem também. Mario Style. Ponto, margem left. A gente pode colocar aqui 50 pixels. Ele vai ficar mais próximo. Então, agora ficou perfeito, ó. A gente pula,
bate e perde, ele troca a imagem. A gente pula e perde, ele troca a imagem. Ficou bem legal, né, galera? Vocês estão acompanhando direitinho? Então vamos lá, ó. Um detalhe importante é que quando a gente que perde, a gente precisa zerar esse loop aqui para não ficar rodando aqui infinitamente, né? O que que acontece? Console log loop, para a gente ver aqui no console, ó, ele tá printando ali, ó, mesmo com o jogo parado, mesmo depois de parado ele continua rodando. Então o que que a gente precisa? Não precisa, né, ficar rodando esse loop. Então o que que a gente pode fazer? Entrou no if, acabou o jogo, a gente pode usar um clear interval e passar o nome aqui, ó, do constante loop. Se eu salvo isso, pum, ele bate, tá lá. O loop para também, tá? Show! Beleza, galera. Com isso a gente tem o principal, tá? A gente já tem os nossos joguinhos, ó. A gente encosta no TurboPad, aí fica aqui mesmo. O que que a gente pode fazer aqui agora? Primeiro, vamos deixar aqui o nosso if 100%, né, 100% da tela. Vamos tirar essa borda aqui, vamos colocar uma borda bottom. A gente pode passar aqui a 15 pixels. A gente pode passar um verde aqui, né? Conseguir fazer como se fosse uma grama, tá? Agora a gente pode fazer aqui um cell, definir aqui o background, o linear, que a gente vai dar essa cor para S, né? Como se fosse um cell, né? Bem legal. E para ficar mais interessante ainda, a gente consegue adicionar algumas nuvens. Vamos ver aqui, a gente tem mais imagens. A gente pode fazer umas nuvens passando aqui, ó, mais interessante, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui nossas nuvens. Vou criar aqui uma class cloud. Beleza, tá aqui. Agora aqui no nosso CSS a gente vai estilizar um pouco essas nuvens, tá? Vou pegar aqui o cloud. Elas estão um pouco grandes, então a gente pode diminuir. If 550. Beleza, 550 pixels. Mas olha o que aconteceu. A imagem das nuvens mudou a posição do Mario. Por quê? Porque a gente precisa lembrar, colocar ela como position absolute. Show. Agora a gente pode criar uma animação para a nuvem. Então vamos lá. Aqui no Flames. Vamos criar a animação das nuvens agora. Clash Animation. E vai aparecer com a animação que a gente fez com o tubo, tá? From de light. Vamos colocar 0 aqui. E to light de 100%, né? Porque começa da direita e vai para a esquerda e voltou. Se eu colocar aqui animation, cloud, animation, vamos colocar aqui um tempo um pouco mais lento, 10 segundos, infinito, né? Infinite linear. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, como ficou maneiro. Show. Tá passando, mas quando ela sai da tela, elas surgem, né? E não é essa a ideia. Então a ideia é que a gente quer o quê? A gente quer que a gente venha da animação da direita, a gente começa como menos, igual o tubo, né? Mesma lógica, 550, 60, vamos lá, isso. Entrando da tela e saindo da tela. E vou ficar assim para sempre. Tá um pouquinho rápido, né? Vamos mudar aqui o número. Deixa eu passando aqui pelas nuvens. Bem legal, né? Ficou show, né? Bom, galera, se você gostou, curte, compartilhe. Cara, chama aí todo mundo. Clica no sininho, tá? Pra chamar o pessoal aí. Tem várias coisas pra fazer, né? Nesse joguinho. Se vocês quiserem modificar, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de coisa, tá? Mas aí ficou como um desafio aí pra vocês, tá, pessoal? Se vocês gostaram, dê o like, compartilhe, deixe seu comentário. Vou tentar trazer mais jogos aqui, tá, galera, para vocês. Mais scripts, mais sistemas, programas. Dê ideia, mande comentários, tá? Não deixe de visitar nosso blog, tá? Nosso Instagram, nossas redes sociais vai aparecer aí. Se vocês quiserem o script completo, basta vocês entrarem no nosso Discord, tá? Ou visitar o site do Café Codificado e vocês irem lá, que lá vai ter uma barra de inscrição onde vocês vão ser membro, tá? É tudo de graça e vocês vão poder ter esse script completo aí. Caso queira acompanhar e estudar conosco, basta baixar as imagens na descrição aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, tamo junto.